Palavras de sabedoria com o reverendo bispo Roberto de Souza. O livro de Daniel, capítulo 4, versículo 1. O sonho de Nabucodonosor. O sonho de uma grande árvore e a sua loucura. Nabucodonosor, rei de todos os povos e nações, e línguas que moram em toda parte da terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Deus Altíssimo, tem feito para comigo. Tão grandes são os seus sinais e tão poderosos as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, o rei Nabucodonosor, eu estava sossegado em minha casa, e florescente no meu pátio. Tive um sonho que me espantou a minha imaginação na minha cama, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Por mim, pois, se fez um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia. Entraram os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a interpretação, o significado do meu sonho. Mas por fim entrou na minha presença um homem chamado Daniel, e eu contei o sonho diante dele. Eu sei que há em ti Espírito de Deus. Nenhum segredo diante de ti é difícil. Diga-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça. Na minha cama eu estava orando, olhando, e vi uma grande árvore, cuja altura era muito grande. E crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, à vista até dos confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam moradias nos seus ramos. Uma linda árvore, e toda a carne se mantia dela. Uma árvore muito bonita, e os pássaros pousavam todos, e os animais do campo vinham sobre ela pousar da sua sombra. Estava vendo isto nas visões, na minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, e de repente, fortemente, dizendo: derrubai a árvore,
cortai-lhe os ramos, sacudi as tuas folhas, espalhai os teus frutos, e afugentem todos os animais que estão debaixo dela, e as aves que se assentam nos seus ramos. Mas o tronco, com as suas raízes, deixai na terra, e com as cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhada no orvalho do céu, e a sua porção seja como dos animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado coração de animal, e assim passe sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandato dos santos, ao fim que aconteça que conheçam os viventes do Altíssimo, que ele tem domínio sobre todos os reinos e sobre todos os homens, e os dá a quem quer, e até os mais baixos dos homens constitui sobre eles. Isto em sonho eu, rei Nabucodonosor, vi, e tu, pois, Daniel, dize a interpretação, pois há em ti o Espírito do Deus vivo. Então Daniel esteve atônito quase 1 hora, e os seus pensamentos os turbavam. Falou, pois, o rei e disse: não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste que desceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, o seu fruto era abundante, e servia de mantimento para os animais e todas as aves do campo, e para todos que se mantinham debaixo dela, da qual moravam os animais, e em cujos termos habitavam as aves. E disse Daniel: essa árvore és tu, ó rei, que cresce e te fizeste forte, e a tua grandeza chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto a uma vigília, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruí-la, mas o tronco com as raízes deixai na terra, e com as cadeias de ferro e de bronze na erva do campo seja molhado do céu, a sua porção seja como os animais do campo, até que passe sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre ti, meu Senhor.
seja tirado entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo, e te farão comer a erva como boi, e serás molhado do orvalho do céu, e passará 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre todo o reino dos homens, e dá a quem quer. E quanto que foi dito, para que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, para que, se tiveres conhecido, Deus Altíssimo reina sobre todos. Portanto, ó Rei, aceite o meu conselho e se arrependa dos seus pecados pela justiça das suas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, para que prolongue a sua tranquilidade. E todas essas coisas vieram a acontecer sobre o rei Nabucodonosor. Em verdade eu vou-lo-ei te digo, aquela linda árvore, linda e maravilhosa, que os pássaros cantavam sobre ela, que os pássaros se afugentavam, procuravam a sua sombra, pousavam nos seus ramos, e os animais da terra que buscavam a sua sombra como um abrigo. Muitos animais de várias espécies buscavam a sombra daquela árvore. Aquela linda árvore significava que ali era o reinado do rei Nabucodonosor. Era o seu reinado, aquela árvore que crescia era ele. Mas ele crescia sem entendimento, sem dar glória a Deus, sem glorificar o nome do Senhor. Por isso que nós pastores avisamos: crescei dando honra ao Senhor Jesus. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Vai gritando, dando glória. Se você ganhou um carro, dai glória a Deus. Se você ganhou uma moto, diga que foi Jesus que te deu, para que o nome dele seja glorificado nessa terra, para que o nome dele cresça e resplandeça. Tudo isso era que Deus queria do rei Nabucodonosor. E a sua misericórdia era tão grande, tão maravilhosa, ainda que uma voz veio do céu e disse: cortai a árvore, afugentai os pássaros que estão sobre a árvore. Sacudi a árvore, afugentai os animais que estão debaixo da sua sombra. Mas Deus disse: deixai o tronco com as raízes. Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que Deus, ainda de tudo, teve misericórdia do rei Nabucodonosor e disse: deixai o tronco e as raízes, para que com o tempo, com o crescimento, o entendimento do rei Nabucodonosor, quando ele chegasse a conhecer a honra e a glória do Deus vivo, para que, em vez dele buscar a sua honra em si mesmo, agora ele glorificasse o nome do Senhor, e o tronco começasse a crescer novamente, com o orvalho sereno da noite, e com os 7 tempos, a árvore começaria a crescer novamente, e voltaria a dar frutos, que significava que era o seu lindo reinado, que voltaria novamente, que Deus o entregaria de novo. Por isso que Deus é amor. Deus ceifou o rei Nabucodonosor, mas Deus deixou o tronco para que ele pudesse crescer novamente. Mas agora dizendo: tudo foi Deus que me deu, grandes maravilhas Deus fez por mim. Agora o rei Nabucodonosor, depois de passar uma grande prova,
Aprende a dizer: tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Tudo isso para darmos honra ao único Deus verdadeiro, ao único Deus vivente, ao único Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nunca se exalte, nunca ache que foi você que fez as coisas, porque nós somos como um equipamento eletrônico. Se puxar a tomada, nós somos desligados. Mas Deus, Ele é poderoso. Nós somos pó, poeira, cinza e barro. E Deus é tudo. O homem passa, tudo é passageiro. Mas Deus, Ele é imortal. E o seu reinado é sempre eterno. O seu reinado nunca tem fim. Assim diz o Senhor dos exércitos: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Aprenda a dar honra ao Deus de Israel. Nunca se ache, nunca dê honra também para outro. Dê honra ao Criador, dê honra ao Deus vivente, dê honra para quem tem honra, aquele que fez todas as coisas. O Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Jacó, aquele que te deu tudo, aquele que está buscando, cobrando do rei Nabucodonosor, para que ele reconheça que ele tem o poder e o domínio sobre todos os homens, sobre todos os reinos da terra, que devem dar honra e a glória ao Deus Todo-Poderoso. Você acabou de ouvir Palavras de Sabedoria com o Reverendo Bispo Roberto de Souza. Acesse no YouTube Pregações com o Bispo Roberto de Souza e ouça as melhores pregações a qualquer hora do dia. Agora, na tela do seu computador, você encontra pregações de conhecimento. O homem criou a televisão e ele fez o manual. O homem criou um som e ele fez o manual. O homem criou um barco e ele tem o manual, tem a sua planta. O homem cria uma casa e ele tem a engenharia, ele tem a planta. E Deus criou o planeta Terra e você tem a Bíblia, o manual de Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do planeta Terra. Deus que manda, Deus que desmanda, Deus que sabe de todas as coisas. Palavras de sabedoria, de conforto. Quantas tribulações, quantos problemas você não já venceu? Lembra? Esse é apenas mais um vento que está soprando na sua vida. E é mais um dos ventos que Jesus vai aquietar. Hoje, eu te digo, Jesus acalma a tempestade. E palavras de avivamento. O inferno hoje tá igual um gato amarrado no saco tomando paulada. Grita aí, Satanás, dá um berro de pato, fogo no lombo do cão, em nome de Jesus Nazareno, Rei dos Reis. O Bispo Roberto de Souza espera você no YouTube. A Hora da Verdade, a Palavra de Deus, agora com a voz do Bispo Roberto de Souza em todo o planeta Terra. Acesse Pregações do Bispo Roberto de Souza no YouTube.